Tá bem aqui, tá? Aqui, então vamos dar continuidade aqui. É um assunto controverso, né? Controverso, que pode acrescentar aqui na formação de vocês. E a gente sabe que a nefrectomia radical vai fazer parte ou não a adrenelectomia. O Paulo vai falar depois. E eu vou tentar falar em que situações que poderia a linfadenectomia ajudar e ser importante. A gente sabe que, mais do que consagrada a importância da linfadenectomia no câncer de próstata, no câncer de bexiga, no câncer de pênis, do rim até hoje é controverso, vocês vão ver, vou falar aqui. E a gente tem aquela ideia assim, nossa, do dia a dia, desde a época de mais novos, de residentes, desde a época do Ribamar, fazer linfadenectomia só se os linfonodos estiverem presentes. Mas a gente sabe que a taxa de envolvimento de linfonodos em paciente com tumor clinicamente localizado, que não metastático, é baixa, chegando a 2 a 5%. Por outro lado, paciente que tem metástase à distância, isso pode chegar mais ou menos a 50% a 60% dos casos. Eu quase que poderia terminar aqui e já falar para vocês aqui o que eu acho sobre linfadenectomia. Se a gente olhar essa revisão recente, esse artigo recente, esses autores chegaram à conclusão que com a linfadenectomia, sem linfadenectomia, a sobrevida câncer específico, a sobrevida global, o que interessa esses achados não suportam o benefício terapêutico da linfadenectomia para tumores de rim. Mas, vamos tentar falar alguma coisa. Por que a gente não faz a linfadenectomia de rotina, mesmo em cirurgias abertas, algumas situações? Falta de comprovação, como eu disse. Sabe que se nos últimos anos aumentaram o número de procedimentos laparoscópicos, a gente faz a nefrectomia parcial, radical, e no final você está ali meio cansado e já está satisfeito pela cirurgia. Migração, com certeza, nos últimos anos para tumores menores, T1, e com isso, apenas 5% das cirurgias hoje, mesmo nos Estados Unidos, que são a linfadenectomia. Então, é muito pouco comum a linfadenectomia para câncer de rim. Mas existe como identificar esse paciente, quais pacientes que a gente deveria fazer linfadenectomia? O que a tomografia ajuda? A gente sabe que a tomografia tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, a gente vai ver isso a seguir, mas qual o problema? São as metástases pequenas, micrometástases. Será que o PET poderia ajudar? O atual PET que a gente tem, ele não auxilia, ele é falho, talvez novos marcadores em breve poderá ter um papel aqui na avaliação desses linfonodos. Linfonodos sentinelas, é o mesmo problema, não tem dados comprovados, sobretudo pela diferente localização dos linfonodos. Aqui um estudo com o linfonodo sentinela, mostrando que ele pode estar aqui, pode estar ali, ele não tem um linfonodo que é referência, igual tem no tumor de testículo, de pênis, e que com isso eu poderia. Então, nem o PET, ainda pode ser que novos marcadores podem nos ajudar daqui a uns anos, o PET, e o linfonodo sentinela, existe alguns autores estudando, pode ser que isso no futuro, breve, pode nos ajudar a avaliar melhor esse paciente. Será que o tamanho do linfonodo poderia nos ajudar a predizer, sim, a indicação ou não de fazer uma linfadenectomia? O que esses autores mostraram é o seguinte, que o diâmetro do menor eixo do linfonodo pode ter um papel importante junto com a invasão do seio renal ou não. Com isso é o seguinte, um linfonodo que seu menor eixo tivesse um diâmetro de 0,7, 1 centímetro, 1,5 centímetros, isso poderia predizer a probabilidade cada vez maior de um paciente ter linfonodos comprometidos e você realizar uma linfadenectomia. Mas será que as pessoas que avaliam a tomografia, esses autores tentaram mostrar isso, as pessoas que avaliam a tomografia e prediz assim, a possibilidade de, na histopatologia, ter linfonodo comprometido ou não? Parece que é até bom
essa avaliação no sentido seguinte: quando o radiologista fala que aquele linfonodo tem alta probabilidade de ser positivo, isso dá uma certeza de mais ou menos de 80%. Quando ele fala que é negativo, quase sempre não vai ter comprometimento anatopatológico. Então, eu acho que o papel do radiologista treinado, você discutir com o radiologista, levar dados para ele, isso é importante na avaliação pré-operatória dos tumores renais, se você vai fazer uma linfadenectomia, se vai fazer parte do seu procedimento ou não. Então, o que a gente tem hoje, então, é dados clínicos, tamanho do tumor, aspecto da tomografia, a gente nem sempre tem, né? Mas a gente vai falar um pouquinho a seguir. Quanto menor o FURMA, menos chance de ter linfonodo comprometido, maior o FURMA, os tumores mais indiferenciados têm mais chance. De um modo geral, no cômputo geral, nos tumores renais que a gente vê no dia a dia, no serviço geral, menos de 10% dos linfonodos comprometidos. Quando você fala de tumor T1, é 1, 2, até 5% no máximo para alguns autores. Aí eles alguns autores tentaram fazer nomogramas, como existe no tumor de próstata, com fatores clínicos. Será que isso poderia ajudar? Usando o tamanho do tumor, o estadiamento clínico do tumor, a presença de metástases ou não no diagnóstico, o tamanho do tumor e acho que o tamanho, se é presença ou não de linfonodo, Com isso eles fez um nomograma e que pode nos ajudar, existem outros pesquisadores tentando validar isso, mas tem uma acurácia até boa, mas segundo esses autores, falta ainda validação. Esses outros autores aqui tentaram usar também performance status do paciente, se tem linfonodos ou não, se tem sintomas locais ou não, valores de LDH, e com isso predizer a probabilidade de invasão de linfonodo, mas a crítica em relação a esse nomograma é que esse era um cirurgião que tinha muita experiência, que operava só tumores de alto risco, talvez não corresponde aos tumores de um modo geral, de um hospital geral, da prática clínica diária. Ou de próstata. Tá. Não, pode falar. O de próstata é fácil, que você coloca e já sai o resultado. E aqui? Quando você tem... Então, continuando, é o seguinte, os linfonodos, a linfadenectomia no tumor de rim tem variações de localização, todos nós já sabemos disso, seja anterior à aorta, intra-aorta cava, e do lado direito, do lado esquerdo, mais comumente aqui. Raramente, às vezes a gente faz uma nefrectomia radical, pode ser que eu estou tirando aqui, já vai ter linfonodo aqui para estadiar, mas só para lembrar que, nesse artigo que eu deixei com vocês também, só para lembrar, apenas 10% dos pacientes mesmo ele tendo metástase à distância, tem linfonodos no pedículo renal. Quase sempre nos grandes vasos aqui, entre a aorta e a cava, retrocava, que estão os linfonodos, ou totalmente à distância, como eu vou mostrar, no pedículo renal mesmo, 10% só das vezes você vai encontrar linfonodos ali. Então aqui um desenho bem ilustrativo para mostrar como que os linfonodos, do lado direito quase sempre até próximo ao pedículo renal, do lado esquerdo é mais comum você encontrar linfonodos até próximo do diafragma. Qual que é a justificativa, então, da gente estar mostrando isso aqui e tentar, quem sabe, estudar mais e tentar ser mais atento à linfadenectomia nos tumores renais? E que, com certeza, melhora o estadiamento do tumor de rim, e a gente sabe a deficiência dos métodos de imagem e que a presença de linfonodos aumenta muito a chance de mortalidade.
É claro, vai depender, é bom cada vez mais a gente ter em mente, né, o estadiamento, o que é T1, T2, T3, e com isso vocês vão ver no final que é importante, em alguns casos, a gente sempre pensar mais em fazer linfadenectomia. Está bem esclarecido hoje, com vários trabalhos, eu já citei lá no início, ausência de benefício oncológico para paciente que tem tumores T1, até 4 centímetros, até 7, mas hoje até 7, o T1B talvez você já deveria começar a pensar em fazer linfadenectomia em alguns casos, eu vou falar. Isso aqui é para mostrar então que nas pequenas massas renais não tem indicação de você fazer linfadenectomia, não apenas naqueles casos em que você tivesse a ideia de ter uma melhor informação de prognóstico e de estadiamento. Mas para mostrar aqui que às vezes algumas massas renais, um paciente igual esse, que tivesse uma pequena massa renal, que tivesse um linfonodo aqui, que não tivesse doença à distância, estadiamento à distância negativo, você poderia sim fazer uma biópsia nesse linfonodo, comprovar que é metastático, fazer linfadenectomia aqui, e com isso, mesmo em pequenas massas, em algumas situações, você poderia fazer uma linfadenectomia estendida. Existem alguns fatores preditivos que são discutidos, né, toda vez que a gente vê isso, paciente com tumores maiores que 5 centímetros, que tivesse furmo 3 ou 4, necrose tumoral, presença de aspecto sarcomatoide T3, T4, são alguns dados que você vai ter só quando você tiver a peça na mão. Mas em alguns casos, algumas situações, apesar da dificuldade, da heterogeneidade do tumor, a gente pode ter isso numa biópsia renal e pode nos ajudar em algumas situações a pensar na linfadenectomia em massas renais mais volumosas. A linfadenectomia não deve ser negada, não deve ser esquecida na presença de tumores renais localizados, mas na presença de grandes massas. Isso quer dizer o seguinte, tumores T2, eu acho que a gente tem que começar a pensar em fazer linfadenectomia sim, T1 não, em casos excepcionais apenas, mas em tumores T2, desde que sejam grandes massas renais, a gente tem que pensar em fazer linfadenectomia, mostrando que há a possibilidade de progressão nesses doentes com o passar dos anos, se eles tiverem presença de linfonodos. Não deve ser negligenciado, então, em tumores T2. Em tumores grandes, volumosos, T2, T3, com certeza a linfadenectomia tem um papel, principalmente se tiver esses fatores aqui, muito embora esses fatores, às vezes, você vai conhecer só depois da peça, mas o tamanho do tumor em si, talvez hoje a gente vai tentar direcionar a conhecer melhor o reto peritônio desse paciente, fazer linfadenectomia em tumores volumosos. E em alguns casos pode ser que a gente tenha a biópsia no pré-operatório. Em tumores, então, mais uma vez, esses autores tentaram mostrar que em tumores T2, T3, a presença de linfonodos chega a 6%, e que tumores maiores, que é 10 centímetros, e presença de aspecto sarcomatoide, é indicativo de fazer a linfadenectomia, é fator de risco para linfonodo comprometido, você deveria fazer a linfadenectomia, e que isso poderia aumentar a sobrevida câncer específica em até 20%. E aqui, nessa primeira vez aqui, acho que 2014, 2015, o autor começa já a citar a importância de o número de linfonodos estar associado com a melhor resultado dessa linfadenectomia e melhor controle da doença. Tanto é que, em 2011, esses autores mostraram que, quando você passa de 5 para 10 linfonodos dissecados, de cada 10 linfonodos mais ressecados, com um positivo, aumenta em 10% a chance de controle de sobrevida livre de câncer específica, quando você faz a linfadenectomia. Agora, depois da nefrectomia radical, não é
tão simples, um procedimento desse por via laparoscópica, tem pessoas já habilitadas, boas, em linfadenectomia retroperitoneal para câncer de testículo, mas nem sempre é tão fácil. No final do procedimento, você começa a fazer, tentei algumas poucas vezes, começa a sangrar e dificulta, não é tão simples, você tenta tirar alguns linfonodos, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais tentar se aprimorar e fazer, e sabendo das complicações dessa linfadenectomia que pode advir, né? Desde abscessos, sepsis, sangramento e outras do procedimento. Não é um procedimento inerte após a nefrectomia radical, essa linfadenectomia que a gente está acostumado na bexiga, na próstata, que é muito mais simples, a gente já está mais habilitado. Talvez é questão disso. Aqui para um resumo só de tudo que eu mais ou menos falei, está no artigo que eu passei para vocês também, um tumor T1, T2, que não tivesse linfonodos, você não vai fazer linfadenectomia, faria apenas naquele que você quisesse, assim, para estadiar o paciente, você poderia fazer uma linfadenectomia, e isso com nível de evidência 1. Se o paciente tivesse características não favoráveis, seja por uma biópsia ou peroperatória, linfonodos palpáveis, grandes massas, maiores que 10 centímetros, no T2, aspecto sarcomatoide, presença de necrose ou alto grau de forma, você deveria sim fazer uma linfadenectomia estendida. Se o paciente for T3 com linfonodos negativos, sim, T3, tumores volumosos, você faz a linfadenectomia, sim, se puder, sempre que possível. Em paciente com linfonodo positivo também, sim, e pode ser que em breve, no futuro, a gente vai ter que pensar em linfadenectomia em paciente que faz citorredução ou linfadenectomia naquelas situações de resgate, paciente com recidiva após a nefrectomia. Terminando, o que esses autores citam? Que são os dois autores que mais publicam linfadenectomia, um europeu, um italiano e o outro americano, que é o do artigo que eu deixei para vocês. Embora a linfadenectomia não forneça nenhum benefício na maioria dos casos de tumores renais, principalmente no T1, A e B, ele permanece importante naqueles casos intermediários e de alto risco para propostas de estadiamento, dado o maior risco de invasão de linfonodos, e com isso pode beneficiar o controle da doença, mas necessita mais dados para a gente conhecer melhor a drenagem desses linfonodos e melhores ferramentas para poder tomar essa decisão de fazer uma linfadenectomia. E com isso, com certeza, a gente vai ter, como já tem no tumor de próstata, de bexiga, a gente vai ter em breve marcadores moleculares que vai nos ajudar, com certeza, a conhecer melhor essa drenagem linfática, o linfonodo sentinela, o PET, e com isso melhorar o nosso tratamento oncológico do câncer de rim avançado. Muito obrigado.